Embora a gente tenha aplicado a equação de Clapeyron para transformações gasosas, considerando que o recipiente era fechado e, portanto, o número de mols era constante, se o recipiente for aberto e tiver vazamento ou entrada de gás, a gente também pode usar a equação de Clapeyron. É só observar com cuidado o que permanece constante. Então vamos ver um exemplo aqui, tá? Só pegar uma caneta aqui. Opa, não peguei. Agora sim. Ó, questãozinha da FUVEST. Um cilindro contém uma certa massa M0 de um gás a temperatura T0 de 7 graus Celsius, ou seja, 280 Kelvin. Isso já foi dado. E a pressão P0. Ele possui uma válvula de segurança que impede a pressão interna de alcançar valores superiores a P0. Portanto, P0 é um valor limitante de pressão. Se essa pressão ultrapassar P0, parte do gás é liberada para o ambiente. Se parte do gás é liberada, significa que a massa de gás dentro do cilindro diminui, muito bem. E o número de mols dentro do cilindro? Perfeito, também diminui. Ao ser aquecido até 77 graus Celsius, ou seja, 350 Kelvin, a válvula do cilindro libera parte do gás, mantendo a pressão interna no valor P0. No final do aquecimento, a massa de gás que permanece no cilindro é de aproximadamente quanto? Pois bem, vamos escrever aqui a relação entre essas variáveis de estado para a situação antes do vazamento e depois que o vazamento se encerrou. Tá? O que nós sabemos antes do vazamento? A pressão é P0, o volume é V0, o número de mols é N0, constante R, temperatura T0 em Kelvin. Aqui agora, na situação final, depois que o gás vazou e a pressão está estabilizada, a pressão é P1, o volume é V1, o número de mols é N1, a constante R, a temperatura T1. Vamos pesquisar essas duas relações e ver o que ficou constante? Então vem comigo. Nós sabemos que a pressão P0 e a pressão P1 têm que ser iguais. Essa é a função da válvula. Toda vez que a pressão aumenta, ela abre, vaza gás e a pressão volta ao seu valor original P0. Então a pressão P0 e P1 são iguais. O cilindro é sempre o mesmo. Se o cilindro é sempre o mesmo, o volume de gás é sempre o mesmo. V0 e V1 também são iguais. E aqui a constante R que é igual nos dois casos. Óbvio, né? É uma constante, caramba. Né? Bom, o que vai mudar aqui então? O número de mols, né? E vamos ver se a gente consegue pensar rapidamente. Vazou o gás. O número de mols final é N1. N1 só pode ser, muito bem, menor que N0. E as temperaturas foram dadas. Bom, se eu isolar o que é constante na primeira e na segunda relação, eu vou escrever o seguinte. P0 é constante, o volume V0 do cilindro é sempre o mesmo, constante R. Isso é igual a N0T0. E aqui, P1 que é igual a P0, V1 que é igual a V0, sobre a constante R, é igual a N1T1. Observe que do lado direito dessas equações, esses dois termos aqui variam, mas do lado esquerdo os termos são iguais. E são iguais mesmo, né? O de cima é igual ao de baixo, portanto eu posso igualar esses dois termos à direita. Então eu vou escrever aqui, N0T0 é igual a N1T1, onde N é o quê? Isso, número de mols. Quem que é o número de mols? É a razão entre a massa da amostra gasosa e a massa molar dessa amostra gasosa, vezes T0, igual a M1, que é a massa final do gás, dividido pela massa molar desse gás que está lá dentro. Como o gás é o mesmo, tanto antes quanto depois, a massa molar é a mesma, que a composição química desse gás não se altera. O que vai alterar é a massa da amostra gasosa. Então nós temos o seguinte, a massa M0, deixa eu passar um tracinho aqui, senão não vai caber, agora sim. Quem que é M0? M0 é a massa inicial, T0 é a temperatura inicial, que é 280 Kelvin, olha no enunciado. M1 é a massa final e T1 é a temperatura final, que é de 350 Kelvin. Portanto, a massa final M1 vai ser o quê? 280 dividido por 350 vezes M0. Né? M0, só passei o 350 dividindo. Essa divisão aqui vai dar exatamente 0,8. Então a massa final é 0,8 da massa inicial. Bom, presta atenção na pergunta, né? Se ele perguntar para você a massa que ficou, é 0,8 da massa inicial. Se ele perguntar para você a massa que vazou, é 0,2 da massa inicial, que é exatamente a diferença. Isso leva a gente à alternativa D. Muito bem, pezinho lá dentro da faculdade, tá? Parabéns, toca o barco, vamos adiante. Uma outra informação importante a respeito de um gás é a sua chamada energia interna. Então vamos lembrar um pouquinho do nosso modelo de gás ideal encerrado num recipiente fechado. Tá? Então a gente tem aqui um recipiente. Vou desenhar aqui algumas partículazinhas desse gás. Né? Então temos aqui algumas partículazinhas. E lembrando que no nosso modelo o gás tem partículas que viajam aleatoriamente em todas as direções, mas que não interagem entre si, exceto quando colidem. E mesmo assim as colisões são elásticas e, portanto, a energia da colisão se conserva. Dessa maneira, a gente pode dizer aproximadamente, então,
que a única energia importante a ser considerada para cada partícula aqui desse gás é a sua energia cinética. E aí a gente define a chamada energia interna. O que é energia interna? É a somatória das energias cinéticas individuais. Então a gente pega cada partícula com a sua velocidade, a sua massa, a sua energia cinética, portanto, soma essas energias cinéticas todas, a gente tem energia interna. Acontece que, dada uma certa configuração das partículas desse gás, ou seja, uma certa temperatura, a gente pode dizer que a temperatura também tem ligação com a energia cinética dessas partículas. Na verdade, a gente pode associar a temperatura com a energia cinética média dessas partículas. O que é a energia cinética média? É exatamente a média das energias cinéticas dessas partículas todas. A gente pode perceber uma relação entre essas duas grandezas. Quanto maior a temperatura, significa que maior a energia cinética dessas partículas. Quanto maior a energia cinética dessas partículas, maior também a energia interna do gás. Portanto, existe uma ligação entre essas duas grandezas aqui. E essa ligação é uma ligação de proporcionalidade direta. A energia interna é proporcional à temperatura. Aumentou a temperatura, aumentou a energia interna. Diminui a temperatura, diminui a energia interna. Isso pode ser escrito assim: a energia interna do gás é uma constante multiplicando a temperatura absoluta. Essa constante vai depender da abordagem que se faz do gás. Na abordagem mais simplificada, que é o chamado gás monoatômico, a energia interna vai ser escrita assim: quem é essa constante? 3 meios de Nr vezes T. Essa daqui, portanto, é a energia interna de um gás monoatômico. Se você se deparar com um gás diatômico, esse 3 vira um 5 e aí você tem 5 meios de nRT. Tá? Lembrando da equação de Clapeyron, a gente pode escrever energia interna assim também: 3 meios de, quem que é nRT? P vezes V. Então a energia interna também pode ser calculada dessa maneira: 3 meios de PV. Tá bom? A energia interna é uma grandeza importante, vai ser muito importante quando você fizer a abordagem termodinâmica do gás. Tá? Então é um conceito que deve ser bastante reforçado aí. Falou? Está na hora de você praticar. Então vai lá que tem exercício para você. Bom trabalho!